conhecimento também. Tenho certeza que Deus tem falado conosco através dessa carta aos Gálatas, como Ele falou também na carta a Tiago, e nesse estudo não vai ser diferente. Espero que vocês estejam aplicados a ouvir, a aprender, a fazer as suas anotações. Irmãos, nós vivemos em dias de confusão espiritual. Muitos no mundo não sabem nem quem são em Cristo. As pessoas frequentam igrejas, frequentam religiões, buscam em Cristo, mas elas não sabem quem elas são em Cristo. Mas, quando nós estudamos a Bíblia nos mostra com clareza a nossa verdadeira identidade. Então, no mundo de incertezas, a palavra precisa ser o nosso espelho fiel. Quando você lê a palavra, você precisa ver você lá. Aquele que se esmera, aquele que se entrega, aquele que cumpre o que a palavra de Deus está falando. Então, essa epístola, essa carta de Paulo aos Gálatas, ela precisa ser para cada um de nós uma bússola que aponta para a liberdade em Cristo. Então, a série de sermões, Liberdade Sem Filtro, visa trazer esse entendimento, nós entendermos a nossa liberdade em Cristo. Então, irmãos, essa carta, esse ensinamento nos chama a abandonar as correntes da religião e abraçar de fato uma fé verdadeira, uma fé pura, uma fé que de fato seja bíblica, porque só o Evangelho nos tira da escravidão e nos faz tornar, e nos torna, filhos de Deus. Então hoje nós vamos ver mais uma das mais belas verdades que nós encontramos no Evangelho, que se chama a adoção como filhos. Então o título desse sermão é De Escravos a Filhos. Nós éramos escravos do pecado, escravos do mundo, e Deus nos tornou filhos. Então eu peço que o Espírito Santo abra o nosso entendimento nessa noite, que o Evangelho penetre fundo no nosso coração e transforme de fato o nosso modo de viver, meus irmãos. Então abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, vamos estar lendo do versículo 26 até o último versículo do capítulo 3, e vamos ler do capítulo 4 até o versículo 7. Então vamos ler 26, 27, 28, 29, depois do 1 ao 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem e mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até que o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estava sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, a qual clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Irmãos, todos nós nascemos com uma
necessidade profunda. Ou melhor, com duas necessidades profundas. A primeira é de sermos amados. E a segunda é de pertencermos a alguém. E o pecado, ele nos afastou de Deus. Nos tornou escravos espirituais, mortos em nossos delitos e nossos pecados. Mas o Evangelho nos revela que há um Pai disposto a quê? Nos adotar como filhos. Então, o pecado ele nos afasta de Deus, mas Deus, em sua misericórdia, envia seu Filho Jesus para que possamos de fato ser adotados como filho. Então, essa carta de Paulo aos Gálatas mostra que muitos estavam voltando à escravidão. Depois de eles terem crido no Evangelho, eles começaram a voltar às antigas práticas. Eles achavam que podiam conquistar o favor de Deus baseado em seus próprios méritos. Mas Paulo deixa claro que a salvação não vem da lei, e sim da fé em Cristo. Nunca é demais comentarmos isso, irmãos. Pela fé, eu e você, nós deixamos de sermos escravos e passamos a ser filhos amados em Deus. Essa verdade muda tudo, porque a nossa identidade, o nosso valor e o nosso futuro muda radicalmente. Você, eu, nós não somos mais estrangeiros, irmãos, mas agora, cada um de nós que pertencemos à igreja, cada um de nós que cremos em Cristo, somos membros da família de quem, irmãos? De quem? De Deus. Deus nos adota mediante Jesus. Então Jesus ele não veio só para perdoar os nossos pecados, mas ele veio para nos dar um nome, porque ele nos libertou do jugo da lei. Ele nos libertou e nos deu um Espírito que clama Abba, Pai. E essa não é uma adoção simbólica, é uma adoção real, é uma adoção profunda e é uma adoção eterna. Então hoje nós vamos refletir sobre o que significa essa transição de escravos para filhos. Nós éramos inimigos, escravos, mortos nos nossos delitos e pecados, e agora Deus nos resgata mediante Jesus e nós nos tornamos filhos. Então, a primeira parte que a gente precisa entender é que nós somos filhos na fé. Vamos lá voltar no versículo 26. Paulo dizendo à igreja: todos vocês são filhos de Deus, mediante ao quê? A fé em quem? Em Cristo Jesus. Para a gente começar a explicar esse versículo, Paulo já deixa claro aqui que a fé é a única porta de entrada para ser parte da família de Deus. Então não adianta você cumprir ritos, não adianta você cumprir regras. Primeiro passo para que você seja adotado é a fé. Então não é a lei, não é o esforço humano, mas é a fé no Filho que nos faz ser também adotados como filhos. Ser filho, irmãos, é ter acesso direto ao Pai. Como quem entra pela porta de cada casa, não pelo quintal, não pulando o muro, não pela janela, não implorando migalhas, mas entrar pela porta da frente, onde você tem acesso. Amém? Será que a gente consegue entender essa analogia? Nós agora não pulamos nas janelas, não entramos por qualquer cômodo escondido. Agora você tem acesso a Deus pela porta da sala, onde você tem acesso direto ao seu Pai, porque você é filho. E aí no versículo 27, Paulo vai continuar o seu raciocínio dizendo assim: pois os que
batismo aqui é símbolo dessa nova identidade. Identidade que recebemos pela fé. Revestir-se de Cristo significa viver como Ele, assumir a sua justiça, assumir o seu caráter. É como você trocar as roupas velhas por vestes reais, que mostra agora quem você é nele. Então, lembra da mensagem do domingo passado? Não é vestir roupas velhas, mas é agora você vestir roupas novas. É agora você ter uma nova identidade. É agora você viver de fato o que Cristo quer que você viva. Posso ouvir um amém bem alto? E Paulo segue nos versículos, atacando ainda mais em seu argumento. No versículo 28 ele vai dizer assim: não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher. Irmãos, em Cristo, todas as barreiras sociais e religiosas são derrubadas. A cruz nivelou o campo. Ninguém é mais ou menos importante diante de Deus. Então a igreja é uma comunidade onde todos se encontram na mesma graça. Olha que coisa bonita. Porque se nós formos olhar para o judaísmo, mulheres e crianças não tinham valor, nem eram contados. E não só no judaísmo, mas como em outras religiões também, porque era o contexto daquela época. E para o judeu, além de ter todas essas questões, se fosse estrangeiro ainda, imagina se fosse uma mulher estrangeira. Mas Jesus, ou melhor, o Evangelho, nivela a questão. Olha só, não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, não há homem, não há mulher. E aí tem o versículo 28, todos são o quê? Um em Cristo Jesus. Paulo está falando aqui da unidade do povo de Deus. A unidade do povo de Deus está baseada em Cristo, não nas diferenças humanas. Ser um em Cristo, irmãos, é viver em comunhão, é viver em respeito mútuo como irmãos de verdade. Deus nos adota como filhos para vivermos como filhos, não como rivais, mas como uma família. Então, quando eu sou adotado por Cristo, eu não posso ter inveja do meu irmão. Eu não posso criar competição de cargo dentro da igreja. Olha, eu sirvo melhor que você. Não, você não serve bem. Não, eu sou melhor porque eu faço isso. A oração é mais importante que a pregação. A pregação é mais importante que a oração. Ah, você só canta. Ah, eu sou assim. Não existe isso. Todos nós servimos o mesmo Deus. Cada um com o seu dom, cada um com a sua forma de servir. E aí no verso 29, Paulo continua dizendo assim: ó, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ao crermos em Cristo, herdamos não apenas a salvação, mas toda a promessa feita a Abraão. Caminhamos alguns domingos falando bastante sobre as promessas que Deus fez a Abraão. Isso inclui, irmãos, um lugar na família, uma missão no mundo e uma esperança eterna. A fé que nos torna filhos também nos torna herdeiro de tudo que Deus prometeu a Abraão. Então a nossa missão ainda continua sendo a mesma. E aí Paulo vai tratar do segundo ponto, que é libertos da escravidão.
Cristo. Versículo 1 do capítulo 4. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Fico lembrando aqui até da vida do Dom Pedro II, né? Tão jovem, assumiu, entre aspas, o império, mas ele não podia governar porque não tinha idade. Ele tinha tutores, pessoas que tomavam as decisões enquanto ele era preparado até a maioridade para que ele pudesse governar. Então, quando você crê em Cristo, você não é apenas a salvação, mas toda a promessa feita a Abraão. Paulo está usando aqui a imagem do herdeiro criança para mostrar a antiga condição do povo de Deus. Mesmo o povo, mesmo o herdeiro, sendo dono de tudo, o menor ainda vive como quem não tem nada. A promessa está lá, é dele, mas a forma que ele vive é como se não tivesse nada. E como o príncipe ainda precisa de babá, é como o príncipe que precisa ainda de babá sem poder desfrutar do trono. Um exemplo nós vemos do próprio Pedro II. Ele tinha os babás, tinha os cuidadores dele, mas ele não podia subir, porque ele não tinha idade, ele era muito jovem, ele era ainda muito tenro. Então o herdeiro tem direito, mas ainda não tem maturidade para governar, para desfrutar do trono. Essa era a realidade de Israel antes da vida de Jesus. A promessa já tinha sido feita, mas o povo vivia sob duras regras rígidas. Eles viviam como servos, como escravos. A lei cuidava deles como tutores, mas eles ainda não faziam coisas que só uma pessoa livre pode fazer. E aí no versículo 2, Paulo segue dizendo assim: no entanto, está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Paulo está falando aqui que os guardiões, os administradores, é a lei. A lei era o guardião que vigiava, que disciplinava o povo até o tempo certo. Deus já havia marcado o dia, a hora, o minuto e o segundo em que tudo mudaria com a vida do seu filho. Mas até lá, os filhos viviam sob vigilância, sem experimentar a liberdade plena. E aí eu digo para vocês, irmãos, só quem vive em Cristo é livre de verdade. Recentemente, um comediante famoso que gostava de se passar por pastor, alguns de vocês devem conhecer, ele fazia algumas piadas, até tem um nome engraçado e tal, aí ele acabou com o personagem e agora se declara não ateu, mas talvez agnóstico e etc. E ele atacou a liberdade porque ele falou que o crente não é livre. Porque tudo que é bom, segundo ele, o crente não pode fazer. O que é bom, segundo ele, que estava dizendo? Pecado. Aí ele fala: o crente não pode namorar, o crente não pode ir para festa, o crente não pode ir para balada, o crente não pode beber. Liberdade para ele é sinônimo dessas coisas. O mundo vê libertinagem em vez de liberdade. Então, liberdade para o mundo é querer fazer o que a carne deseja, é fazer o que a carne quer. A figura é clara. A lei não era o fim, mas o caminho até Cristo. Isso o povo não conseguiu enxergar, não conseguiu entender. A lei não era maldição, irmão. João não dispensa. A lei não era maldição, mas também não era salvação. E aí nós vemos
Então, assim como na nossa infância, nós temos limites, irmãos. A lei, ela alimentava a verdadeira herança. E aí no versículo 3, Paulo diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Paulo agora está falando todos os judeus, irmãos. Judeus e gentios na mesma condição de escravidão. Esses princípios elementares que Paulo cita aqui se trata das regras humanas, se trata dos sistemas religiosos sem Cristo. Paulo está dizendo aqui que é como se fosse viver num quarto trancado, com a chave na parede e a porta só pode ser aberta por Jesus. Você consegue imaginar isso? Você está trancado no quarto, onde você vê pela janela as coisas acontecerem, a porta tá, a chave está ali, mas você não pode abri-la, porque só Jesus consegue abrir. E é isso que Paulo está dizendo àquela igreja. É isso que Paulo está ensinando àqueles irmãos. E aí nós chegamos no ponto de número 3. Nós somos agora adotados por Deus. Versículo 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, eu adoro esse termo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Irmãos, Deus agiu no tempo certo. Nem antes, nem depois, mas no momento perfeito. Por isso que Paulo usa esse termo, plenitude do tempo. Jesus veio como um homem real, nascido de uma mulher, viveu sob a mesma lei que condenava. Então Jesus mostra ao mundo não como um estranho, mas como um de nós, para nos representar, para nos mostrar que Ele de fato é o Filho de Deus, Ele de fato é o escolhido de Deus, Ele de fato é aquele que Deus tinha prometido. E aí no versículo 5 diz assim, a fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção como filhos. Então o propósito, irmãos, de Cristo não foi apenas nos livrar da culpa, mas te dar, ou melhor, nos dar um novo status. Já viu lá no seu WhatsApp negocinho de status, onde você bota ocupado, almoçando, online, disponível, etc. Deus agora te dá um novo status. Você era pecador, seu status era o status de pecador, de morto, e agora o seu status muda para um status de vida, disponível para o reino. Jesus paga o preço da nossa liberdade para tornar cada um de nós filhos legítimos de Deus. Então você e eu não fomos apenas perdoados, nós fomos perdoados, adotados, amados e acolhidos da família de Deus. Olha que bênção! Você foi adotado, amado e acolhido na família de Deus. A adoção, irmãos, é mais do que salvação. A adoção é relacionamento restaurado. É você poder ter acesso ao Pai a hora que você quiser falar com Ele. Então é como um órfão sendo levado para casa e ser chamado de filho pelo Pai. A cruz nos tirou da prisão, mas também nos trouxe para a sala do nosso Pai, porque Ele nos queria libertos, e nos queria como filhos, sentados à mesa com Ele, em comunhão com Ele, tendo acesso a Ele.
Ele, podendo falar abertamente com Ele, sem precisar matar um animal, sem precisar recorrer a algum sacerdote, sem precisar cumprir regras e ritos. Então você não precisa de um guru, você não precisa de um pastor, você não precisa de um padre, você não precisa de um papa para falar com Deus. Você não precisa, você tem acesso direto a Ele. E aí no versículo 6, Paulo diz assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, o qual clama: Abba, Pai. O Espírito Santo, irmãos, é a prova viva da nossa nova identidade. Lembra? O Espírito testifica o nosso Espírito, o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito, e somos filhos de Deus. O Espírito é o selo, é a prova de que você foi adotado. Então o Espírito nos ensina a chamar Deus de Pai, com confiança, com intimidade. Então a palavra Abba aqui é como uma criança dizendo paizinho, cheio de amor, cheio de liberdade. É uma palavra de confiança, é uma palavra de intimidade de fato, é uma palavra de onde aquela pessoa tem de um filho com seu pai. E aí no versículo 7, Paulo segue dizendo assim: você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. A grande mudança de status é essa. Você deixa de ser servo, com medo, e agora você se torna filho. Eu não sou filho, como agora uma herança. Esse dia eu estava vendo um podcast desses da vida, e estavam lá nesse podcast. Os mais antigos vão saber, tem alguns mais novos aqui, mas acho que talvez só o Diego não saiba quem foi Chico Anísio, grande radialista, grande persona, e um entrevistador entrevistando dois dos seus filhos, perguntou assim: o que seu pai deixou de herança, já que seu pai deu muito dinheiro em vários segmentos da mídia, seja em rádio, seja em televisão, seja em teatro, no stand-up? Os dois falaram: meu pai não me deixou nada como herança. Como assim? Eu ganhei tanto dinheiro. Meu pai gastava muito. Chegava um amigo aqui, me via e dava. Meu pai gostava de cavalo. O normal era ter 2, 3 cavalos. Ele chegava no jockey, comprava o jockey todo, os cavalos todos de jockey. A nossa herança não é isso. A nossa herança é eterna. Muitos filhos, ou seja, muitos irmãos e parentes, se degladiam por causa de heranças. Quantas famílias foram desfeitas por causa de herança? Às vezes a herança não é nem tão grande assim, uma casa, não é? Só uma casa. E os filhos se espancam, brigam, mas a herança que Deus tem para nos dar é muito maior do que qualquer coisa que a gente venha ganhar aqui nessa vida. E aí, essa é a grande virada da nossa vida. Deus, Ele muda o nosso status de escravo, de pessoas miseráveis, de pessoas que estavam caminhando para o inferno, e agora, além de filho, nós temos o que? Uma herança. Em Cristo, irmãos, eu e você somos herdeiros de tudo o que o Pai tem preparado. Então, se você e eu somos herdeiros de tudo isso
você precisa parar de viver como escravo. Você precisa parar de viver como escravo. Então tem muito crente hoje ainda vivendo como escravo, vivendo como se Cristo não tivesse vindo, vivendo como se o Evangelho não existisse, vivendo tudo ao contrário do que a palavra prega, do que a palavra ensina. Então ser adotado por Deus, irmãos, é mais do que uma mudança, é um status espiritual. E se você atinge esse status, se você atinge essa maturidade, você precisa andar como tal. É o início de uma nova vida, é o início de uma nova identidade. Então você precisa ter confiança, você precisa ter segurança e acesso ao seu Pai, ao nosso Deus. Por isso que eu digo, Deus ele não só perdoa pecadores, irmãos, mas Ele se relaciona, Ele ama. Então Ele tira o pecador, lamaçal do pecado, tira aquelas vestes imundas que ele estava, lhe dá vestes novas, e agora você tem acesso. E agora você tem direito a sentar na mesa com seu Pai, a entrar na sala, ceiar com Ele, falar com Ele, ter uma intimidade com Ele, ter livre acesso com Ele. E aí, muitos vivem com medo, como se ainda fossem escravos, como se ainda fossem servos, e aí ficam tentando agradar a Deus. Olha, Senhor, eu vou fazer isso aqui que eu vou te agradar. Olha, Senhor, se o Senhor fizer isso, eu vou começar a frequentar mais a igreja. Olha, Senhor, minha vida está assim, então eu vou tentar te agradar de alguma forma. Eu vou dar dízimo todo mês, eu vou dar oferta. Senhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, como se Deus pudesse ser comprado. O Espírito dentro de nós clama: Abba, Pai. Isso tem que lembrar você quem realmente você é. Isso precisa lembrar quem nós somos. E outra coisa, a identidade não depende do que você sente, mas do que Deus fez em Cristo por você. Você não é mais escravo, você é filho. E quando você entende essa premissa, quando você entende essa verdade na sua vida, tudo isso muda. Pensa, qual foi a última vez que você falou com Deus de filho para pai, com intimidade, lembrando o que Ele fez com você? Aliás, o que Ele fez por você. De onde Ele te tirou? Sem impedimento, não que você não sabe reverência, não que você não saiba quem Deus é, mas qual foi a última vez que você orou, sabendo que Ele é seu Pai, que Ele te ama, que Ele é misericordioso? Então, cada um de nós, irmãos, como filhos, recebemos uma herança eterna e uma nova missão. Qual é a nossa missão, irmãos? Quando nós recebemos Cristo, qual é a nossa missão? Viver para a glória do Pai. Cada um de nós precisamos e devemos viver para a glória de Deus. Então isso precisa ser claro para cada um de nós, porque devemos andar com segurança, devemos andar com gratidão, devemos andar com santidade, como alguém que foi amado sem merecer. Que essa verdade transforme a nossa vida, que essa verdade transforme o nosso coração, que essa verdade mude a nossa maneira de viver diariamente. E aí, eu e você, nós precisamos viver como quem foi adotado por Deus. Então, isso não é uma permissão para você voltar a viver uma vida de escravidão, a voltar a viver uma vida de religiosidade barata. Porque não adianta você fazer obras religiosas, isso
isso não compra Deus. Isso não compra o favor de Deus. Pergunta do milhão: existe alguma coisa maior do que o sacrifício de Cristo? Existe? Não existe. Então nada que você venha fazer pode comprar Deus. Nada. Você pode fazer a sua melhor obra, você pode ser o melhor religioso, podem fazer até uma placa, uma estátua de você, mas isso não é o suficiente. Os homens podem te admirar, o mundo pode te admirar, mas para Deus isso não é nada. Nada, Deus. A nossa missão é viver para a glória de Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Mas mesmo assim, Ele nos chama a sermos filhos. Deus é Deus, irmãos. Ele podia tratar cada um de nós como escravos. Ele podia abusar de nós quanto Ele quisesse, porque Ele é Deus. Mas mesmo assim, sendo pecadores como nós somos, mesmo depois de Ele ter nos resgatado, Deus ainda nos ama, nos dá uma segunda chance e continua a nos perdoar dia após dia. Mesmo muitas vezes nós falando, todas as vezes nós fazemos coisas que desagradam a Deus, Ele permanece fiel. Amém? Amém. Então que Jesus seja o centro da nossa vida. Que Jesus seja de fato o centro da nossa religião. Que a gente possa falar para as pessoas de um Jesus verdadeiro, não de um Jesus religioso, não de alguém que precisa cumprir regras para ser aceito. Jesus não nos chamou para isso, irmãos. Jesus nos chamou para sermos filhos. E o que um filho faz? Intimidade com seu pai. Um filho bom ama o seu pai, respeita o seu pai, obedece o seu pai e vive conforme o seu pai quer que ele viva. Não é verdade? Se passar disso, é um filho rebelde. E Deus não nos chamou para rebeldia. Deus nos chamou para fazermos, para sermos